Deputados estaduais aprovam um projeto enviado pelo governo que autoriza saques do Fundo Financeiro FUNFIR. E nesse verão, saiba quais cuidados devem ser tomados antes de praticar exercício físico. E no estúdio, uma entrevista com a psicóloga Maiana Fonseca, que vai falar sobre a saúde mental das crianças agora, nesse mês de janeiro, que é a campanha Janeiro Branco. Esses são os destaques desta segunda-feira, dia 22 de janeiro. O Feliz News está começando. Boa noite. Os deputados estaduais do Rio Grande do Norte aprovaram na quinta-feira o projeto enviado pelo governo que autoriza saques do Fundo Financeiro FUNFIR do Instituto de Previdência do Estado, mas essa decisão não foi aprovada por todos da bancada. Na última sexta-feira, o Diário Oficial do Estado trouxe a sanção do governador Robson Faria ao projeto de lei complementar aprovado pela Assembleia Legislativa, que autoriza a retirada de recursos do FUNFIR, Fundo Financeiro do Rio Grande do Norte, que estão aplicados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Esse é um dos projetos do pacote fiscal para equilibrar as contas do Estado. A votação causou discórdia entre os parlamentares e o placar a favor do governo foi apertado, 14-9. A população também não se agradou. As pessoas não vão estar sendo muito bem beneficiadas com relação a essa forma da lei trabalhística, né, que eles estão fazendo. Só isso. Então, eu não sou muito a favor, sou totalmente contra. Eu sou contra. Por quê? Porque é um negócio que eu acho muito errado, né? Depois vai prejudicar nós mesmos, né? Eles tiram todos os direitos da gente, sabe? Para cobrir o roubo que eles fizeram. Quantos anos ele vai pagar? Quanto para pagar isso? São quantos anos? É para outro governo, né? Então isso não vai ser pago nunca, né? Ele tem que procurar outros recursos para pagar os aposentados, né? Não pode lançar a mão do dinheiro que está ali com reserva, tá entendendo? Para uma necessidade maior. É errado a moda como ele quer pagar aos funcionários, aos aposentados e aos pensionistas. Particularmente eu sou contra, mesmo que ele esteja me devendo. Que o governo tenha mais competência para administrar o Estado. O Tribunal de Contas afirma que o Executivo continua impedido de sacar os recursos, com base em uma decisão tomada em 2015 e reforçada ano passado. Além de proibirem novos saques, as decisões cautelares determinam a devolução de recursos já sacados sob pena de multa diária de R$ 3.000 ao governador. É como você tem uma previdência privada. Se você tira antes do prazo, você tem que pagar um percentual. Então é mais ou menos isso. E nós não sabemos de quanto é essa multa que o governo terá que pagar. E de onde é que o governo vai conseguir dinheiro para pagar essas multas. O Fundo Financeiro tem hoje cerca de 300 milhões de reais. Pela lei aprovada, o governo tem até 2040 para repor esse dinheiro. Desde 2014 já foram sacados o total de 913 milhões de reais. E olha só, bandidos armaram, renderam um vigia e tentaram roubar um terminal bancário em um posto de combustíveis no distrito de Pium, em Parnamirim. O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, o dinheiro não foi levado. O posto fica na Avenida Joaquim Patrício, logo após a Rota do Sol, principal via de acesso às praias do litoral sul. Já o terminal foi um caixa do Banco 24 Horas. Ainda não se sabe qual material que os bandidos usaram para violar o caixa. O terminal ficou bastante danificado, mas os criminosos não tiveram acesso ao compartimento onde ficam as cédulas. De acordo com a PM, os criminosos fugiram em um carro. E olha só, um policial militar foi baleado em um atentado na zona norte de Natal na manhã de hoje. Bandidos também foram feridos. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais informações. É com você, Leonor.
É isso mesmo como você disse, Lívia. E de acordo com a assessoria da PM, o cabo é conhecido como Edivan. Ele estava a caminho do trabalho no carro. Com ele também havia outro policial militar. Nesse caminho de casa para o trabalho, eles foram surpreendidos por uma dupla em uma moto. Os bandidos reconheceram os policiais e efetivaram disparos. No revide, um criminoso foi baleado e preso. O outro também foi atingido, mas conseguiu fugir. A PM diz que está de olho nos hospitais e nos postos de saúde, caso ele tente receber alguma ajuda médica para efetuar a prisão. Ainda de acordo com a PM, não se sabe que parte do corpo o tiro atingiu Edivan, mas sabe-se que ele não corre risco de morte. Com o bandido que foi preso, foi apreendido um revólver, 5 aparelhos e 2 celulares. Volto com você, Lívia. Muito obrigada, Leonor, pelas informações. E olha só, um vazamento na tubulação da Companhia de Águas e Esgotos, a CAERN, fez com que parte do asfalto da Avenida Engenheiro Roberto Freire, aqui na zona sul de Natal, cedesse e formasse uma cratera. Um ônibus da empresa Via Sul caiu no buraco. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na altura do CAB Sul, no centro de Ponta Negra, ao centro da cidade. Segundo a assessoria de imprensa da CAERN, uma equipe da companhia será enviada ao local para iniciar os reparos que serão concluídos hoje. Isso ainda de acordo com a assessoria, os bairros de Capim Macio, Neópolis e Mirassol terão abastecimento de água afetado, com previsão de normalização em 24 horas. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Nesse verão, saiba quais cuidados devem ser tomados antes de praticar exercício físico. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta e fazer atividade física é sinônimo de vida saudável e traz também diversos benefícios para a saúde. Porém, nesse verão é importante saber o que realmente deve ser feito antes do treino para que ninguém passe mal. Confira agora as dicas para começar uma vida saudável logo agora nesse mês de janeiro. A estação mais quente do ano é o foco de todo mundo que busca uma vida saudável e um corpo para exibir nas praias. No entanto, na hora de praticar atividade física no verão, é preciso ficar atento para não deixar a alta temperatura ser um empecilho para praticar sua rotina de exercícios físicos, como afirma este personal trainer. Os cuidados são os mesmos, com alimentação, no caso da praia, hidratação, proteção solar. E saber que sempre tem que ter uma rotina de treino durante o ano inteiro. E não deixar tudo para o verão, pensando que vai resolver só no verão. Com as altas temperaturas, a preguiça também pode bater. Seja pela vontade de ficar na rua curtindo o sol com os amigos, ou simplesmente porque o excesso de calor faz com que tudo o que você deseja seja uma sombra e água fresca. Mas a preguiça passou longe da orla. Essa turista do Paraná não deixou de praticar atividade física mesmo durante as férias. Eu faço atividade física constantemente, o ano todo. A cidade que eu moro é uma cidade bem pequenininha do interior do Paraná. Então lá não tem um calçadão, não tem uma pista de caminhada. Então assim, os dias que eu treino na academia, tudo bem. O dia que eu não treino, eu caminho na cidade mesmo. Mas aqui o visual é lindo, né? Perfeito. Na hora da prática dos exercícios físicos, as roupas devem ser leves. Algumas peças são comuns e podem ser usadas em qualquer esporte. Esse aposentado que caminha com frequência junto da esposa conta que sempre procura conforto. Eu venho sempre bem vestido, assim, não gosto de caminhar sem camisa, sempre praço nos braços, protetor. E assim, a caminhada ela tem que ter esse cuidado, né? Sempre, anualmente, eu vou ao meu cardiologista, faço teste de esteira, quer dizer, eu me preparo para ter esse espaço aqui para mim. Se a rotina corrida dificulta a ida à academia, praticar atividades ao ar livre pode ser a solução em muitos casos, principalmente em épocas de temperaturas elevadas. Esse professor escolheu a caminhada ao ar livre para recuperar o tempo perdido. Mais tranquilo, principalmente a minha idade, né? Acima dos 60 é melhor você ter uma tranquilidadezinha, caminhar. Eu estou com sobrepeso, hein? Agora não dá para correr.
Especialistas concordam que não há contraindicações para a prática de atividade física nas épocas mais quentes do ano. Mas é claro, cada um tem que respeitar o seu limite e não esquecer de um bom protetor solar e de um óculos de sol. O que se fala em muitos artigos é que cada pessoa precisa de 30 minutos por dia de uma caminhada, ou seja, uma natação, para viver uma vida saudável, né? Aí fica a dica, né? E olha só, o sistema de monitoramento por câmeras da Polícia Militar em Apodi, cidade da região oeste potiguar, flagrou o arrombamento a uma loja de cosméticos e perfumaria na madrugada deste domingo. Após trocar tiros com os suspeitos, um homem foi baleado e cerca de 100 mil produtos foram recuperados. O caso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada no centro da cidade. Segundo a polícia, durante a ação flagrada pelas câmeras, equipes do Grupo Tático Operacional e da Rádio Patrulha da PM foram enviadas e recebidas a tiros no local. Na fuga, os criminosos deixaram para trás 2 carros. Dentro deles foram encontradas muitas caixas de perfume que tinham sido roubados da loja. A polícia afirmou que a carga vale mais de 100 mil reais. O homem baleado foi levado pelos próprios policiais ao hospital de Apodi. E agora um alerta. Você, de casa, alguma vez já se automedicou ou buscou a internet como orientação médica? Pois é, pensando nisso, o Conselho Federal de Farmácia iniciou uma campanha de alerta sobre o perigo de buscar informações de medicamentos na internet. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais informações. É isso mesmo, viu, Lívia? Nada de consultar o Dr. Google, porque quem nunca foi na internet para tentar achar um remédio de dor de cabeça ou um hidratante para aquela manchinha da pele? Isso tudo a gente tem que parar com esses hábitos, eu até me incluo nisso, porque é muito errado e perigoso. E para esclarecer para a gente os motivos, eu estou aqui com a presidente da Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácias daqui do estado, a Michele Nunes. Michele, bem-vinda. Conta para mim, quais são os perigos da gente ir até a internet, jogar os nossos sintomas e acabar se medicando com o resultado que sai da pesquisa? É que no Google ele vai te dar link para vários sites que não necessariamente tem um profissional de saúde habilitado responsável por aquele conteúdo. Então, qualquer leigo pode ir lá e escrever em sites como Yahoo Respostas, a Wikipédia, e escrever qualquer conteúdo sobre saúde, como tratar doenças, como usar medicamentos, e não existe uma responsabilidade, né, técnica legal sobre aquele conteúdo e a pessoa pode utilizar-se de uma informação inadequada e acabar provocando um dano à sua própria saúde, utilizando da forma errada ou se automedicando, que é um perigo, porque o medicamento ele pode resolver o seu problema de saúde e ele também pode causar outros problemas e só mesmo os profissionais de saúde vão ter o domínio de como utilizá-los da melhor forma. E é bom a gente explicar que engloba tudo, né? Não só aquele remédio para aquela dorzinha de cabeça que está te acompanhando, mas para problemas na pele, para toda a parte do corpo, né? Isso sempre é importante a gente frisar, ter um acompanhamento de um médico, independente do qual remédio você precise. É importante que você use o medicamento, principalmente os que são de uso exclusivo sob prescrição médica, com orientação do médico, com indicação do médico, porque é o profissional que vai estar se responsabilizando, né? E quando se utilizar desses medicamentos sintomáticos, realmente ter a orientação de um profissional de saúde, seja na farmácia pelo farmacêutico ou na unidade de saúde, às vezes não tem médico, mas o enfermeiro está lá disponível para orientar, mas nunca procurar se automedicar ou tomar um medicamento que a vizinha tomou para a mesma coisa, porque pode ser uma doença diferente, pode ser um problema de saúde diferente. Então, é importante procurar atendimento médico e, caso não encontre, evitar realmente a automedicação e consultar um profissional de saúde mais próximo de você, que normalmente é o farmacêutico que está na farmácia do bairro ali, mais acessível. E ele vai te orientar. Se você realmente não tiver como utilizar nenhum medicamento para tratar aquele sintoma, né, ele vai te encaminhar para o profissional adequado.
É importante o que você falou, Michele, que na maioria das farmácias, nas farmácias é obrigado a ter o farmacêutico. Quando você for comprar um remédio, é importante essa consulta, essa conversa com o farmacêutico, para saber até da questão do armazenamento dos remédios, não é isso? Isso, é importante que você procure a orientação com o farmacêutico, que é o profissional realmente capacitado para te orientar com relação ao armazenamento dos medicamentos em casa, a utilização, o melhor horário. E, assim, existe uma lei que obriga as farmácias a terem farmacêutico em todo horário de funcionamento. No entanto, algumas redes de farmácia entram na justiça para ter o direito de não ter farmacêuticos em determinados horários, infelizmente. Então, a população tem que ficar alerta a isso e procurar o serviço de quem realmente tem preocupação com a saúde da população, porque na hora que você está comprando o medicamento, além dos 17% de imposto que você paga para o governo, está embutido no valor do medicamento também o seu direito à assistência farmacêutica, a consultar o profissional habilitado para te orientar sobre o uso correto daquele medicamento. Então, é um serviço que você já está pagando e o valor é muito semelhante, a gente sabe, dos medicamentos entre as farmácias. Então, chegou na farmácia, vai comprar seu medicamento, procura o farmacêutico, está aí, eu quero falar com ele. E aí, tira suas dúvidas direto com o farmacêutico, isso é muito importante. Obrigada, Michele. Então é isso, pessoal de casa. Todo cuidado é pouco quando se trata da vida, principalmente da nossa, né? Então, Lívia, eu volto com você. Muito obrigada, Leonor, pelas informações. Agora vamos para o intervalo comercial e veja a seguir uma entrevista com a psicóloga Maiana Fonseca, que vai falar sobre a saúde mental das crianças nesse mês agora de janeiro, da campanha Janeiro Branco. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Presidente do Supremo Tribunal Federal suspende posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Polícia prende 7 pessoas em operação na zona norte do Rio e ainda rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomaram 4 povoados em Afrin. Confira agora o nosso giro de notícias. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu na madrugada de hoje a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Ela analisou a reclamação do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes, o MAT, que contestou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça autorizando a posse da deputada. A cerimônia estava prevista para essa segunda-feira de manhã. No documento, o MAT, que reúne cerca de 300 advogados especializados em direito do trabalho, argumenta que a decisão do vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, é inconstitucional, pois fere a competência do STF. Na reclamação, os advogados reforçam o entendimento de que a eventual nomeação e posse da deputada como ministra do Trabalho representará afronta ao princípio da moralidade administrativa. As facções rebeldes sírias e suas aliadas, as Forças Armadas da Turquia, tomaram nesta segunda-feira o controle de 4 povoados no norte do enclave curdo-sírio de Afrin, no noroeste do país árabe. É o que afirmou o comandante da divisão de Sultan Murad, o coronel Ahmad Osman. Em declarações feitas, Osman explicou que os insurgentes sírios e o exército turco avançaram no começo da manhã e conseguiram o domínio das localidades de Sheikh Bazir, Marsul e Haftar, assim como do Monte Sheikh Razu, no norte e noroeste de Afrin. Nesse sábado, Afrin, situado no noroeste da província de Alepo e controlado por milícias curdas, é alvo de ofensiva das Forças Armadas turcas que têm o apoio das facções do opositor Exército Livre Sírio. Policiais militares prenderam 7 pessoas durante uma operação na comunidade de Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da PM, o batalhão local foi acionado devido a um tiroteio na comunidade na noite de ontem. Durante a operação, além das prisões, os policiais apreenderam 4 fuzis e 11 granadas, além de carregadores de fuzil e munições. A ação prossegue na manhã de hoje nas comunidades da Cidade Alta e Pica-Pau. As prisões e apreensões foram encaminhadas para a Central de Garantias Norte da Polícia Civil.
Voltamos agora, vamos para a nossa entrevista. E olha só, o termo saúde mental ainda é bastante polêmico quanto à sua definição. E quando se trata de saúde mental das crianças, é ainda mais delicado. Nesse mês de campanha do Janeiro Branco, as crianças também estão pautadas e a gente tem que entender como cuidar para que elas todas tenham uma saúde mental em dia. Nós recebemos agora a psicóloga Maiana Fonseca. Maiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lívia, é um prazer estar aqui. Olha só, ainda se fala tão pouco, né, sobre saúde mental das crianças, mas é preciso ter uma atenção redobrada, principalmente com esses pequenos. Fazendo um resgate desde o século XIX, na verdade, no século XIX, muitas crianças eram tratadas como mini-adultos, né? E hoje em dia a gente vê isso acontecendo novamente, né? Exatamente. A gente tem passado por um processo de muita competitividade, né? Então, os pais querem que as crianças façam currículo desde cedo, que elas se destaquem. Cada pai quer que seu filho seja o melhor possível, que ele tenha o melhor desempenho. Mas tem sido deixado um pouco de lado, assim, um pouco para ser sutil, tem sido deixado bastante de lado, essa questão da saúde socioemocional das crianças, né? A campanha Janeiro Branco, ela alerta para essa importância da gente prestar atenção, e não é à toa que em janeiro todo mundo está fazendo plano, quer fazer dieta, quer se cuidar melhor, primeiro mês do ano. O branco também, porque representa uma folha em branco, é uma das coisas. E a gente poder trazer isso para as crianças, né? Então, assim, estar atento aos sinais de que é preciso cuidar dessa saúde socioemocional das crianças, que estão sofrendo com essa pressão desde muito cedo de ter um desempenho excelente na escola, e também a tecnologia é maravilhosa, mas traz seus malefícios na medida que a criança passa a interagir menos socialmente, né? E a gente aprende interagindo com outras pessoas. Pois é, Maiana, antes da entrevista a gente estava conversando um pouquinho, falando justamente sobre isso. E eu queria te perguntar quais são os sinais de alerta, né, de que essa criança está passando por algum tipo de transtorno, né, de algum transtorno psicológico que precisa verdadeiramente desse auxílio. Tem alguns sinais que mostram que a criança precisa de acompanhamento, né? Um deles é a irritabilidade extrema, quando a criança está muito irritada, quando a criança está agressiva. É um sinal importante para se prestar atenção. Outro, quando a criança está muito retraída, quando ela não quer brincar, quando ela fica isolada na escola. Uma coisa que a gente estava conversando é que é importante os pais estarem presentes na escola e conversarem com os professores, porque os professores estão acompanhando as crianças ali de perto, né? Então, eles sabem dar um retorno de como está aquela criança, que às vezes os pais não percebem. Mas só para a gente resumir e deixar claro para quem está em casa, a criança está muito ansiosa, roendo unha, muito preocupada com tudo, ela está muito triste, está sozinha, sem querer brincar, ou ela está muito agressiva, muito eufórica. São sinais, não necessariamente que a criança tem um transtorno, mas que é muito importante que se procure a ajuda de um profissional para que seja acompanhada e seja feita uma avaliação correta. E para que não se torne um transtorno futuramente. Exatamente, né? Porque uma coisa que a gente tem lutado muito é que a perspectiva de 2020, a depressão está em níveis epidêmicos, né? Então, o que a gente pode fazer? Cuidar das crianças para que isso não aconteça. Então, o máximo que der para a gente cuidar da saúde socioemocional dessas crianças é fundamental. Como é que a gente pode dizer, quando a gente pode dizer que a criança está com a saúde mental em dia? Quando a criança está conseguindo interagir com outras crianças, ela consegue reconhecer as emoções, mesmo que minimamente, e ela consegue expressar as emoções dela, ela consegue brincar. Tem muita gente que hoje está sendo meio que deixada de lado, né? A importância do brincar, mas ele é fundamental. A criança aprende brincando. Então, a criança conseguindo brincar, interagir com outras crianças, ter, às vezes, momentos de raiva, não é problema, né? Mas se ela está conseguindo interagir, se ela está conseguindo brincar, se ela está conseguindo viver mais tranquilamente, assim, sem picos muito grandes de estresse, é um sinal que a criança está saudável. Maiana, a escola, a gente estava conversando agora há pouco, você falou também, é onde as crianças passam boa parte do seu tempo. Muitas vezes os pais até ficam distante delas, tem hoje o período integral. É interessante que esses pais procurem as escolas, procurem a professora,
para ouvir e saber como é que está sendo o dia a dia dessa criança, ver como é que está esse lado emocional, quais têm sido as reações e atitudes dele na escola? É fundamental. É fundamental que os pais se aproximem, que eles procurem a escola. As escolas estão se preparando cada vez mais para esse tipo de demanda, né? Tem havido cada vez mais uma preocupação de inserir na escola essa educação socioemocional, que deve ser feita em casa, mas na escola também. E quando os pais eles estão em parceria com a escola, funciona muito melhor, né? Assim, não dá para esperar que só a escola consiga dar conta de tudo. Mas se o pai chega junto e tenta conversar com os professores, com a equipe pedagógica, ele vai entender melhor como é que está o filho dele. Falando em família, a escola é preciso também que a família entenda as fases do desenvolvimento da criança, né? Nada de querer acelerar. Hoje as crianças estão ainda na infância, mas já são pré-adolescentes, né? Exato. Isso tem sido bastante comum, né? Essa pré-adolescência está cada vez ocorrendo mais cedo. Mas é uma coisa muito importante para prestar atenção exatamente nisso, nas fases de desenvolvimento da criança. Tem momentos que são esperados para cada fase que a criança está passando. E às vezes na ansiedade de fazer com que ela se desenvolva mais rápido, que ela se destaque mais rápido, os pais tentam dar uma puladinha ali naquela fase, né? Mas é fundamental que a criança viva cada fase dela da melhor forma possível. Então vai ter fase, o lúdico é fundamental, vai ter fase que ela vai estar aprendendo brincando, e isso é normal, é preciso que seja incentivado. Né? Assim, o controle do uso lá da tecnologia, para que a criança possa usar recursos lúdicos, porque ali ela está aprendendo. E é preciso que a criança saiba que ela está na melhor fase da vida e que passa tão rápido, né? Exatamente. A gente depois sente saudade, né, daquele período que podia brincar, para a infância não ser um momento de sofrimento. Com certeza. Né? Pois bem, Maiana, a gente agradece demais a sua presença e é assim que a gente encerra. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal. Obrigada a vocês. E é assim que a gente encerra a nossa edição. Obrigada pela sua companhia. Continue ligado aqui na TV Feliz pelo Instagram, no @TV Feliz, ou também no Facebook. Corre lá que a gente está ao vivo, é facebook.com/TV Feliz Oficial. E não esqueça de fazer sua sugestão de pauta para o nosso contato no WhatsApp. É o 987014724. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau.